muito bem-vindos ao nosso 15º episódio do FocCast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Eu sou a Giovana. E eu sou o Irabel. Estamos aqui de volta hoje, no ano de 2024, para fazer justiça à enfermagem, Porque no outro podcast ele falou que não falamos nas equipes multidisciplinares, que os enfermeiros foram esquecidos, então hoje nós trouxemos duas feras aqui para fazer justiça. Começaram bem, né, gente? Exatamente. Então hoje nós somos o professor Marcos Campoy com a Vanessa Maldonado para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso de enfermagem, sobre a profissão. Então eu gostaria de primeiro começar com vocês falando um pouquinho sobre a carreira de vocês, sobre a trajetória de vocês até aqui. E primeiro as damas, vou começar com você. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Vanessa Morrone Maldonado, sou enfermeira e... vou denunciar a minha idade, né? 20 anos, completei agora, desde 2023. Começou a estudar com quanto? Porque tem 30 agora, começou a estudar com 10. Com 5 anos. 41 anos. E estou Depois você passa pra gente essa força mágica, o formol que você dorme. Os enfermeiros estão sabendo qual é o segredo, hein? Tem o segredo. Tem o segredo. Tá na mão deles, Dá né? pra botar coisa, brincadeira. Eu estou há 20 anos, então, na enfermagem. Sempre foi uma opção para mim, a enfermagem. Eu até pensei em fazer medicina, mas, enfim, desisti por um episódio que aconteceu na minha vida. Onde eu fui hospitalizada e eu tive um acolhimento muito grande, da enfermagem. Eu não me esqueço de uma técnica de enfermagem que, num dos principais momentos da minha vida, quando eu tinha 17 anos, e foi muito importante para mim. Então, dali eu tenho uma tia enfermeira também, da saúde pública, minha tia de Ribeirão Preto, hoje já é aposentada, mas é uma referência para mim também. E hoje eu estou como conselheira no Corém São Paulo. Então, a minha formação foi primeiramente assistencial, trabalhei em clínica médica, clínica cirúrgica, depois migrei para educação continuada, na parte hospitalar sempre. E em 2014 eu fui para a saúde pública. Eu falei assim, acho que eu quero fazer uma pós diferente, vamos lá. E fiquei até o ano passado na Prefeitura de São Paulo, onde eu atuei desde a enfermeira de saúde da família, fui para gestão, fui para gerência de UBS, supervisão técnica, assistencial e coordenação da atenção básica aqui no município de São Paulo, na região leste. Depois eu fui para a região sul, região oeste de São Paulo, região norte. Conheceu. Então, assim, o território é grande, né? Eita. E aí eu fiz minha transição de carreira, porque desde 2007 eu dou aulas na enfermagem, no curso de graduação em algumas universidades. E aí, o ano passado, eu falei, não, quero voltar e fazer minha transição para a docência, porque eu falei, eu acho que a gente precisa ter essa dinâmica, na nossa profissão. E depois de um certo tempo, de carreira, eu busquei esse momento e agora eu estou como docente e conselheira. Então, eu sou professora no curso de graduação da Faculdade de Medicina do ABC, onde eu sou formada, Que legal. E também sou professora no curso de pós-graduação em obstetrícia e ginecologia lá no Einstein. Então, eu estou há 8 anos no Einstein e também lá na faculdade. E dou algumas aulas como convidadas também por algumas universidades aqui em São Paulo e também fora de São Paulo. A gente dá também lá no Rio, na pós-graduação do Rio. Então, essa é a minha trajetória, assim, resumidamente é isso. Uau, né? Resumidamente é um pouco disso. Mas eu falo que a enfermagem trouxe para mim, assim, eu falo que enfermeiro pode estar onde ele quiser. E eu sempre fui muito bem realizada em todas as áreas que eu passei, todas. Eu falo assim que eu tiro um pouquinho, às vezes o pessoal fala, mas como você aprendeu isso? Não, quando eu estava na assistência, isso aqui na gestão, na docência, Então a gente aprende muito. Eu falo para os meus alunos, às vezes eu aprendo mais com eles do que a gente, fazendo vários cursos, enfim. Então, para mim, eu sou muito grata por tudo. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi a enfermagem que me proporcionou. Que legal. Agora vamos ouvir você. Ela fez rapidamente 20 anos, 40 anos de formado. Eu tenho minha idade praticamente de formação, olha que orgulho. Algo mais aguardado, vamos lá agora. Então, 40 anos, 40 anos de formado, Eu entrei muito jovem, eu não era da área da saúde, fui muito jovem para antiga Escola Paulista de Medicina, Departamento de Enfermagem, que hoje volta a ser Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem. Então, assim, são 40 anos.
passa ao Caramba. mesmo tempo, né? E assim como a Vanessa, eu estou sempre muito grato, porque tudo que eu conquistei foi em função da profissão que eu escolhi, né? Então, assim, naquele momento, a gente fazia na universidade pública, e acho que nas privadas também, era um curso generalista com um último ano, você ia para a sua área de escolha. E a minha foi enfermagem obstétrica. Então, assim, como a Vanessa, no começo eu pensava em ser da área médica, obstetra, né? E eu vi lá no vestibular enfermagem e obstetrícia. Eu falei, olha aí. E aí fiz. Só que aí a gente vai entendendo que antes de cuidar da especialidade, a gente tem que cuidar do ser humano como um todo, né? Então a gente aprende isso, né? Durante a formação. E aí eu continuei lá na Unifesp, fiz meus cursos de especialização, depois o mestrado. Aí, como eu disse para a Vanessa vindo para cá, o meu doutorado foi uma sequência. E eu me lembro assim, gente, mas eu já comecei trabalhando na assistência e na docência, já logo ao terminar a graduação. Aí eu falava, mas eu não fiz licenciatura. Não precisa, para o curso universitário não há necessidade de licenciatura. Para os cursos médio-técnicos, sim. Sim. E aí você faz, né, obviamente, o mestrado acadêmico, o doutorado mais acadêmico ainda, então você vai se tornando professor para valer, né? Embora não tenha feito a pedagogia e toda aquela estrutura da formação do educador. Então, assim, a minha trajetória é muito longa, né? Com áreas que sempre me atraíram. E eu, nesse decorrer, encerro agora a minha carreira, até assinei já a minha aposentadoria na Prefeitura de São Paulo. Como você, né? Então, assim, são 35 anos de trabalho na Prefeitura de São Paulo. Com e você 30 anos, acaba acompanhando, eu imagino assim, né? Só interrompendo. A gente percebe, eu há 20 anos atrás, a gente tinha muita diferença do que a gente tem hoje. É verdade. Agora, se você pensar em 40 anos atrás, assim, os recursos que a gente tem hoje, que não existiam, a gente fala, como que a gente vivia sem isso, né? Eu tenho professoras que falam assim, nossa, na minha época era seringa de vidro, a gente tinha que esterilizar a agulha, afiar a ponta da agulha, fazer as luvas não vinham estéreis, então você tinha que esterilizar as luvas várias vezes. Então, assim, muito diferente. O que a gente tem hoje de recurso... As tendências tecnológicas, os avanços que a enfermagem obteve, estão refletindo nas 10 maiores profissões até 34. É absurdo a gente pensar que há pouco tempo as seringas eram reutilizáveis, né? Que era feito de vidro. Exato. Gente, pensar nisso hoje em dia... Hoje em dia parece que você está cometendo um crime, né? É inviável. É mesmo. Verdade. Mas assim, aí eu concluo a minha carreira, tanto na assistência como na docência, provavelmente continuando pelo menos na docência, né? Porque a assistência, eu estou terminando agora urgências e emergências no serviço o maior serviço de urgência e emergência pré-hospitalar, que é o SAMU de São Paulo, né? Então, inclusive na área de educação permanente. Esses últimos 4 anos, eu saí da assistência direta para ficar na educação permanente, né? Pós-pandemia, inclusive, né? Onde a enfermagem se destacou muito. Sim. E diante dos nossos temas, né? A questão do destaque, né? Hoje fala-se muito nas urgências e emergências, não só intra-hospitalares, como extra-hospitalares. Com certeza. Então, assim, eu estou assim, em processo de mudança, né? Já até mudei. Transição de carreira. Transição de carreira. Mudei até de lugar. Saí de São Paulo e fui para Jundiaí. Adivinha? Do lado da minha casa, estão construindo um complexo de estrutura para atender a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o SAMU. Eu falei, você tentou fugir, mas eles só usaram certo do lado da minha casa. Eu falei assim, poxa, não é, eu vou ter que dar uma passadinha lá para conversar com a loja, de vez em quando, pelo menos. Sim. E você fez essa parte do atendimento do SAMU? Sim, até hoje eu tenho essa formação, né, específica. Até o lugar. Começamos no governo municipal da Irundina, que fez um convênio com Toronto, que era, naquele momento, a referência, era uma referência diferente das atuais,
que é mais pela medicina francesa, né? Atualmente. E então eu estou desde esses anos 90. E como que era fazer esse atendimento do SAMU? Como que é fazer um atendimento Nossa, é muito específico, muito diferente. Eu admiro, viu? Há uma necessidade, doideira, né? há uma necessidade de mudança, porque a lógica do atendimento é diferente. Então você tem que fazer coisas que a tua estrutura de ambulância, de atendimento na rua e da casa e e falando no território, né? Onde está ocorrendo o evento. O território de São Paulo ele é muito diferente grande, e é muito extenso. Então, assim, a gente eu via na atenção básica quando eu precisava do SAMU, né? A gente, às vezes, para chegar uma ambulância em determinados locais, uma viela, difícil, um acesso muito difícil, que às vezes não passa carro. Então, assim, eu admiro, vocês são... A gente está num processo de avanço, né? É lógico que os países da América Latina ainda estão devendo um pouco aos europeus, aos americanos. Mas a gente avançou muito nas práticas avançadas da enfermagem, que é uma das tendências hoje, as práticas avançadas de enfermagem, principalmente na formação de enfermeiros. Sim. Então, o que o Conselho Federal está buscando. Nós temos isso, inclusive, na nossa pós. Que legal. Que é um curso urgências e emergências. De urgências e emergências que envolve intra e extra-hospitalar. Então, é bem por aí. E aí, falando disso que a professora falou, do acesso, recentemente, acho que eu vi uma reportagem justamente sobre isso, que acionaram o SAMU, só que a ambulância não tinha como chegar. E aí os enfermeiros tiveram que dar um jeito eles mesmos e subirem para atender. Exato. Não a gente tem que ter uma lógica. A dinâmica que é totalmente bem diferente, né? Uma lógica e uma dinâmica e um pensamento também, né? E um pensamento científico que adeque àquela questão. E você tem que ter um planejamento rápido, né? Porque chegar no local e planejar. Você nunca sabe o que vai. Que chega no momento desse crítico, né? De um acidente, de alguma situação dessa que precisa de deslocar um SAMU, uma unidade rápida. Você não sabe, tudo bem, aconteceu tal coisa, tem uma pessoa desse jeito. Você chegando lá, tem N cenários, né? Exatamente. Porque às vezes a polícia está envolvida, tem gente alterada. Às vezes você não sabe o que pode te esperar, né? É bem assim, é bem isso mesmo que vocês estão imaginando. Isso, né? Porque ainda tem toda a situação, não é só do acidente, da causa, da emergência. Né? Tem o que envolve ali. Até o risco para o profissional, né? Para quem está atendendo. E nós, enfermeiros, acho que temos essa formação mais ampliada que nos ajuda até a entender com mais facilidade que outros profissionais. O próprio médico, às vezes, tem uma maior dificuldade na rua, né? A gente já consegue. Em determinados ambientes e cenários, a gente tem já uma habilidade e um desenvolvimento de raciocínio que nos ajuda bastante. Com certeza. Né, Vanessa? A Vanessa mesmo também atua na comunidade. Eu até nem falei, na minha formação, e isso é uma coisa bem legal para quem está assistindo, principalmente quem está se formando, né? Porque às vezes a gente imagina na graduação, eu entrei, eu achava que eu queria TI. Isso, você vai com aquela cabeça. Você vai com aquela cabeça. Aí durante o curso, você vê a área que você mais tem habilidade. Então eu terminei, eu fiz cardiologia. Eu achava que minha vida era cardiologia. Eu ia ficar na UTI cardiológica pro resto da vida. Fiquei 4 anos, eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. Porque aquele cenário de ver pessoas morrendo a todo momento, para mim, sabe? Aquilo não fazia bem, porque as pessoas chegavam pro plantão, eu chegava no plantão, o paciente ia para o CAT, ia fazer um cateterismo, ou um procedimento mais invasivo, uma cirurgia cardíaca. E às vezes ele não voltava. Ou então voltava e em poucas horas tinha alguma intercorrência. Então aquilo para mim, eu falei, não é esse cenário que eu quero. Eu quero poder, foi daí que eu migrei para outras áreas, né? Então é legal a enfermagem que você, não necessariamente você vai fazer uma especialização, que você vai seguir para o resto da sua vida. E você vai fazer, a gente tem muitas oportunidades. Hoje a gente tem mais de 60 especialidades registradas no Conselho Federal de Enfermagem que a gente pode atuar. Então, e mais do que isso, pensando a nossos mais de 10 anos já do curso de enfermagem, a gente tinha o nosso currículo aqui, ele privilegia muito essa amplitude de visão. Né? E aí o aluno pode optar mais para frente. Então, quando eu mesmo, quando vim para cá, eu vim para ajudar a formar a primeira turma.
E a gente formou 6 alunos. Hoje Olha a gente só. tem uma turma de 65 alunos que anualmente São formados pelo nosso curso, né? E experienciam várias coisas que os deixam bastante motivados, né? E não só para a área assistencial, mas como a docência. Era que eu te contei, né? Sim, A primeira turma formou uma moça que trabalhou conosco como docente, e hoje ela é secretária nacional das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, ou seja... Legal. Então a gente tem, dentro dos nossos 10 anos, gente já espalhadas em áreas, como você disse. Sim, onde está a enfermagem? Exato. Em todos. A gente tem 3 eixos, né, que a gente fala de formação. É a gestão, a educação e a saúde pública. Então, e dentro desses eixos tem essas 60 especialidades. E uma das coisas que a gente tem falado muito lá dentro do conselho, justamente que o enfermeiro e o técnico, o auxiliar de enfermagem, mas hoje, aqui no caso, o enfermeiro, né, ele é a base do nosso sistema de saúde. Então, o que a gente faz hoje dentro do conselho é realmente, nós temos o grupo de práticas integrativas e complementares, o grupo de trabalho. Nós temos o grupo de tecnologia, inovação, empreendedorismo, que é o que eu coordeno. Então, hoje eu faço mestrado em tecnologia e inovação na enfermagem, lá na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, que também é o primeiro curso voltado para essa área no país. Então, a gente hoje incentiva que o enfermeiro ele possa migrar e ele faz a atuação dele onde ele quiser. Na nossa graduação, a gente tem um momento de empreendedorismo. Está dentro da gestão, mas é uma disciplina específica. E a gente tem buscado muito que os cursos de graduação implementem disciplinas que já formem enfermeiros empreendedores e inovadores. Mais multidisciplinar, né? Para poder ter outras formas de ativação e de atuação dentro do mercado. Até como autônomo, porque a gente fala muito na questão hospitalocêntrica, né? Então, para tirar um pouco do âmbito do hospital, ou então mesmo da saúde pública, e expandir como o enfermeiro pode trabalhar como autônomo, né? Eu me lembro quando eu vim para cá, em função desse colega, que é o Arthur Bitts Júnior, foi o primeiro coordenador do curso, junto com o Miele, que era diretor, depois ele se tornou diretor do curso. E a nossa essência sempre foi a humanização, né? O enfermeiro completo, sair com esse olhar de humanização, de entender que ele vai cuidar de gente, né? Mas sempre voltando a ver todas as possibilidades dele sair daqui e ter um espaço que ele quisesse dentro da enfermagem. Legal. Então, muito do que a gente tem hoje é em função disso. Sim. Até. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, enquanto conselheira, assim, nós estamos dentro do estado de São Paulo. Hoje nós representamos 1/4 dos profissionais de enfermagem do Brasil. Então nós temos hoje em torno de 710 mil inscritos no Corém São Paulo e nós esperamos até no final da gestão 24-26 em torno de 150 mil inscritos. Então hoje o Conselho Federal está beirando 2.900.000 profissionais, sendo que 706 mil estão aqui em São Paulo. Em São Paulo. Pensando que nós temos 20 mil mais ou menos aproximadamente estabelecimentos de saúde no estado, fora, né, toda essa questão de o número de enfermeiros empreendedores tem crescido. A gente lançou uma pesquisa ano passado também, dentro do conselho. Então hoje a gente tem visto essa migração, né? Muita gente vem para São Paulo por conta das oportunidades e dos centros, grandes centros, né, hospitalares que nós temos. Mas eu falo que quem tem formação e está na cidade ou no estado de São Paulo, ele está um pouco à frente por conta das oportunidades, né? Sim, e tudo acaba acontecendo muito aqui nesses grandes centros, né? A gente, com uma faculdade isolada que fomos e que nos tornaremos agora centro universitário, a gente tem experiências diversas. O Miele agora, recentemente comigo, ajudamos uma das nossas formadas, assim como a Érica, que está lá no Ministério da Saúde. Ela falou conosco que ela estava indo para os Estados Unidos e que ela precisava de toda a documentação nossa.
Fizemos tudo, mandamos para onde ela está fazendo toda essa transição. Aí ela já nos ligou dizendo assim, olha, a primeira entrevista que eu já realizei, uma entrevista clínica em inglês, já foi aprovada, então a tendência dela está indo lá para os Estados Unidos sendo formada. A gente teve um aumento nesse último ano no conselho, porque os profissionais que pretendem atuar fora do país, eles têm que ir na faculdade, ter as documentações da faculdade e também do conselho, né, regional. Tem que estar tudo em conjunto. Isso, em conjunto. Então, a gente teve um aumento de 300% na busca da solicitação da validação internacional. Por isso que tem esse projeto novo de língua francesa, inglês e espanhol. Isso, no COFEM, né? A gente está com um curso gratuito para os profissionais, inclusive quem quiser é só baixar pelo COFEM Play, um curso de inglês, espanhol e francês. Por 6 meses, por 6 pode meses, gratuitamente se habilitar numa língua que você gosta. E uma das coisas que hoje a gente tem dentro do Conselho de Enfermagem de São Paulo, a gente tem uma parceria com o Consulado do Canadá e também com o Consulado alemão. Os Estados Unidos a gente está trabalhando ainda no Pará. Em conversas, porque hoje, por exemplo, em dezembro nós tivemos uma conversa com o pessoal da Alemanha, eles vieram até o Conselho de Enfermagem e eles estavam disponibilizando 60 vagas, que vai sair agora no começo do ano, para levar esses profissionais. Só que antes eles dão 1 ano de curso de alemão, você vai para lá com tudo certinho, então residência, uma ajuda de custo para a família também, então são vários incentivos. Isso. Alemão é uma coisa muito específica, né? Tipo, ela tem uma língua bem complexa. Difícil. Mas os consulados, eles têm nos buscado para justamente porque a enfermagem brasileira, ela tem uma formação muito diferenciada. Humanizada e ao mesmo tempo técnica. E a gente tem um curso, né? Os cursos de enfermagem, o plano de ensino do curso de enfermagem brasileiro, ele é muito bem visto fora do país. Né? Nós temos uma carga horária bem grande, tanto de estágio, né? O Marcos pode falar melhor do que eu, que também é professor. Então, a gente sabe o quanto que nós buscamos para melhorar a qualidade. Né? Então, isso cada vez mais tem intensificado. Vira uma referência, né? Vira uma Essa referência. moça, inclusive, que eu citei, embora esteja indo para os Estados Unidos, o curso aqui sempre privilegiou a língua francesa. Nós tínhamos um professor que gratuitamente oferecia aos nossos alunos da graduação formação em francês. Olha que legal. E esse era o sonho também dos antigos professores, né? Nós vamos ainda fazer uma festa de formatura lá em Paris, né? Que chique, né? O professor Antônio Marcolino, na época, professor de disciplina específica, mas também professor de língua francesa. Professor, e falando um pouco da grade da FOC em específico, sim. O que o senhor pode falar para a gente, assim, quais são os diferenciais, né, que a gente está falando da formação? Assim, o senhor podia falar um pouquinho mais da grade da FOC? Sim. O aluno aqui, o que ele vai aprender, o que ele vai encontrar? Exato. Não, então, como eu disse, eu vim para ajudar a formação do último, eu cheguei exatamente no último momento, né, nos 2 últimos semestres daqueles 5 anos iniciais do curso. Então, até 2022, onde foi feita uma mudança somente em relação ao tempo, né? Era de anual, passou para 10 semestres, que é o que a gente tem atualmente. Nós até abrimos uma nova entrada com 8 semestres, mas sem quebrar toda aquela matriz estrutural que a gente sempre teve. Da grade. Onde a gente mostra para o nosso aluno exatamente aquilo que ele vai precisar. Primeiro, formações generalistas, né? Na área das bases anátomo-funcionais do organismo humano, com todo aquele funcionamento do ser humano como um ser biológico, mas em conjunto já vinha na área psicossocial, né, toda uma formação também. Tanto é que eu sou da área de saúde mental, psiquiátrica, e eu vim naquele último ano para dar essa estrutura ao curso naquele momento. Então a gente tem, dentro da nossa divisão atual, mesmo no currículo 2022 e agora o 24, toda uma estrutura que garante para o aluno o que é que ele precisa ter para cuidar de pessoas. Uma formação biológica, uma formação psicossocial, né?
que envolve áreas de ciência que não só a área médica. Porque às vezes o aluno tem essa dificuldade de entender o que ele vai ser exigido dele. E é bem diferente, né? Tanto é que eles falam assim, se eu tivesse ido para medicina não ia dar certo. Por quê? Porque eu quero exatamente isso que vocês oferecem aqui. Uma formação biopsicossocial e que constrói esse caminho para ele aprender a cuidar de gente, de ser humano. A base é essa. A base é essa. Vocês são a linha de frente, né? Exato. E mudou bastante pós-pandemia, né? Porque existe uma vida antes pandemia para enfermagem, assim, vários setores sem dúvida, da sociedade alteraram pós-pandemia. Isso, ok. Comportamento, muitas coisas. Mas eu acho que falando de profissão e como as pessoas veem a profissão, para a enfermagem foi um dos lugares que mais mudou, né? Com certeza. É que foi? Como que era a vida antes e pós? Como é que foi essas mudanças? Foi um desafio. Uma das coisas que veio beneficiar, principalmente, foi uma questão da sociedade que eu acho que pôde reconhecer, né, o nosso papel. Melhor, né? Mas ainda, eu falo que a gente tem uma memória curta, seletiva, então em alguns momentos isso, né, pode ser que a gente precisa melhorar, porque a enfermagem fora do país ela tem um reconhecimento e aqui dentro ainda a gente está caminhando, mas principalmente com relação, por exemplo, hoje tem a telemedicina, mas hoje existe a resolução foi aprovada pelo Conselho Federal da teleenfermagem. Então hoje, além do médico, ele tem a telemedicina, hoje nós temos a teleenfermagem, ou seja, a assistência de enfermagem que é regulamentada pelo Conselho Federal, que nós podemos atender também à distância. Então, de alguma forma, isso também veio a nos mostrar que nós temos autonomia, empoderamento e somos uma ciência que podemos executar a nossa profissão. Então, para mim, eu acho que foi um dos maiores ganhos que nós tivemos, além de outras coisas, assim, que nós hoje podemos executar na saúde pública. Eu, enquanto enfermeira de saúde da família, a gente já tem uma autonomia grande de prescrever exames, medicações e também de ter condutas, né? Mas isso veio a somar na pandemia. Então, a gente conseguiu, sim, reconhecimento, valorização, mas também aumentar a nossa área de atuação. Eu acho que o enfermeiro, ele pôde perceber que, enquanto papel de gestor, eu mesmo participei na abertura de 3 hospitais de campanha. E foi fundamental o enfermeiro, tinha eu e mais 3 colegas, mas na hora de você fazer a gestão, porque a nossa formação também tem uma grade, né, de gestão, que muitos profissionais, por exemplo, o médico não tem gestão na formação. Eles acabam fazendo formação de gestão depois, posterior, né, depois que acaba a faculdade. E muitos deles acabam nos recorrendo à enfermagem, porque hoje 99% quase dos serviços de saúde pública são geridos por enfermeiros. Nossa. Né? E fora os serviços privados também. Então, serviços de qualidade hospitalar. Então, muita coisa a gente conseguiu melhorar. Mas, para mim, um dos grandes feitos da pandemia foi essa saúde digital, que foi também desenvolvida para a área da enfermagem, não só para a área da medicina, né? Legal. Não, foi fundamental, né? Para nós foi voltado para a área de urgência e emergência. Imagine um grande centro urbano como São Paulo, para você atender aquela quantidade de pessoas que estavam adoecendo e morrendo em casa. Então nós precisamos reformular toda a nossa estrutura assim, né? Rapidamente. Tanto é que nós, enfermeiros, assumimos muitas dessas posições gestoras e decisórias. Então, assim, quem diz que enfermeiro não tem o poder de decidir sobre algum processo, né? Então, nós fizemos várias mudanças e foi isso que nos ajudou a enfrentar a pandemia. E na assistência básica também a gente desenhava muitos fluxos, a gente usava os tablets. Exato. Então, os agentes comunitários têm os tablets, mas os enfermeiros também tinham o seu tablet, o WhatsApp corporativo. Então, a gente fazia grupos de prevenção e promoção à saúde, por exemplo, o grupo de gestante era online. Né? Eles iam para a rua, assim, nos casos mais assim, graves, e a gente ia com
com um tablet, o médico às vezes estava à distância e a gente fazia todo o atendimento. Conosco aconteceu a mesma coisa, na área de pré-hospitalar, urgência e emergência, a gente teve que desenvolver tecnologias apropriadas para poder tomar algumas decisões. E eu me lembro que a questão do cuidado humanitário não desapareceu não. Por quê? Porque a gente ia lá, o IML não dava mais conta. Você tinha que sair com aquela pessoa que morreu da casa dela para o cemitério. Ou seja, como que faz a despedida? Como faz o luto? Como faz? Nós assumimos isso. Nós assumimos a ponto de deixar a família fazer a despedida, a gente fechava aquele saco com o paciente. Olha, agora ele vai ter que sair daqui diretamente não passa pelo velório mais. Porque eu lembro que não podia ter velório, não podia ter... A gente montou um kit para não deixar as famílias desamparadas naquele momento. Super humano, de perder alguém que ela quer muito. Então de se despedir, do seu ente. Olha, foi um dos grandes avanços do SAMU aqui na Grande São Paulo, na capital, principalmente, foi esse kit que a gente desenvolveu e que ajudou as famílias a superarem, pelo menos parcialmente, a perda tão devastadora. Que a Vanessa falou, né? Acho que o importante foi a valorização. Porque antigamente, né, se tinha muita ideia de que o enfermeiro era só um ajudante do médico. Exato. Então isso era uma visão terrível. E a pandemia, ela mostrou que não. Vocês realmente eram a linha de frente, eram vocês quem estavam ali. Olha o tipo de trabalho que o professor falou que vocês estavam fazendo. Na verdade, eram vocês, né? Porque existiu, obviamente, tem a linha médica e tudo, mas muito médico especialista, por exemplo, ele fazia telemedicina, então ele ficava trabalhando à distância. E se você for pegar um corpo assistencial de um hospital, se você for ver, 70%, 80% é enfermagem. Então, somos os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros. Se você comparado ao grupo de médicos e outros profissionais da equipe multi, então a gente é a maioria, né? Quem segura o rojão são vocês, né? Nós somos, né? Eu falei que nós somos 2.900.000 profissionais no Brasil. Mas hoje o Brasil é um dos países que tem o maior número de profissional de enfermagem do mundo. Né? Ele só perde para o Canadá e Estados Unidos. Exato. Então nós temos uma grande formação, por isso que hoje também, né? Portugal, Canadá, todo mundo está de olho nos profissionais. Está exportando profissionais. Exato, e a gente está perdendo os bons profissionais por condições melhores de valorização e de remuneração. Exato. É porque lá fora é muito valorizada a profissão de enfermagem, até mesmo de né? vida, segurança. Até quando você vai, quando você vai até para um hospital no exterior, por alguma emergência, alguma coisa, o tratamento é básico. Você fala com o médico. Se você fala com o médico, é bem no final do atendimento, foi uma coisa muito séria, muito assim, muito pontual, muito específica. Senão a maior parte do atendimento, do acolhimento é feito por enfermeiros, né? Então isso também muda um pouco quando você vai pra fora e olha aqui dentro, que é engraçado, né? São dois contrapontos, porque a gente produz aqui os melhores enfermeiros do mercado global e é o lugar onde tem menos valorização do enfermeiro. Impressionante. Exatamente. Tanto é que nossos mais de 10 anos aqui da graduação e agora da pós faz essa diferenciação, dando para o nosso aluno, egresso e tal, essa capacidade dele entender que ele decide também sobre os processos. Ele não sai com essa ideia que até eu saí, acho que a Vanessa também, que a gente era sempre subordinado a uma determinada... Não, são ciências que se complementam. Então, a ciência médica, a ciência da enfermagem, a ciência da farmácia, né? Outras da psicologia. Serviço então, social, assim, né? Que a gente trabalha muito. A Vanessa, representante da família e comunidade, saúde, família e comunidade, e eu da urgência e emergência. Então a gente tem toda essa formação. Né? E assim, para alguém que tá querendo cursar, alguém tá querendo entrar na área agora, assim, tá fresquinho, acabou de sair do colegial e tá pensando, qual que é o conselho que vocês dão para essa pessoa que tá querendo cursar enfermagem? Eu tenho recebido alunos que sempre me surpreendem. Não sei se é pela característica da nossa escola, né? Eles já vêm com uma certa ideia sobre o processo que eles vão vivenciar e a gente sempre fala da questão da resiliência que eles precisam ter, né? Quer dizer, e à medida que eles vão aprendendo aqui dentro do processo que a gente montou
de quais são as fases que ele vai passar para chegar lá no final com as habilidades e competências que ele precisa para cuidar mesmo no final, então eles vão passando aos pouquinhos. Então, às vezes a gente até brinca, fala assim, você passou já pelo primeiro, segundo ano, início do terceiro, você vai estar... Já está quase em Você já está chegando lá, né? Então, eles vêm com vontade, viu? Pelo menos até o momento a gente tem os alunos com bastante vontade. Inclusive nas experiências extensionistas, que a extensão universitária... na grande maioria das públicas, ela era uma realidade maior do que das privadas, mas nós fazíamos já a extensão universitária. Então, dentro da nossa grade, inclusive, nós temos experiências extensionistas e os alunos já do final do segundo ano, início do terceiro, eles já têm uma competência... de habilidades, né? De habilidades e de conhecimento para poder iniciar o processo de cuidar. É bem legal, nossa. A gente teve umas experiências formidáveis esse ano, o quarto semestre. Eu falo que uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos e quem está buscando, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, outro dia eu fui na escola da minha filha tem 11 anos, né? E era a Semana das Profissões e eu fui falar sobre a enfermagem, né? Que legal. E eu falei, né, poucas crianças nem sabem, né, o que é, enfim. E aí eu contei um pouco da minha trajetória, assim, de uma maneira mais lúdica, né, crianças de 10 anos, 11. E aí muitos no final falaram, nossa, eu quero ser enfermeira, eu quero ser enfermeira. Mas uma das coisas que eu falo principalmente você tem que saber... respeitar o ser humano. Você tem que entender se você tem... Porque eu já tive 2 alunas que no 4º ano a gente conversou e na hora que ia por isso elas iam muito bem na parte teórica. Mas quando ia para a prática e para atender as relações interpessoais mesmo, não tinha aquele match, né, que o pessoal fala. Então, 2 delas desistiram. Uma foi ser aeromoça e a outra foi trabalhar com TI. E aí eu falo muito para as pessoas observarem aquilo, né, que mais lhe chama atenção. Não, eu não gosto muito de conversar, eu tenho vergonha, eu não consigo tocar as pessoas. Isso é uma coisa que é inerente da nossa profissão. Essa relação humana, ela tem que ser muito genuína, tem que vir muito de você, o que não significa que você não possa ensinar isso, viu? Sim. A gente tem a experiência da Doris Daia, que é representante nacional da saúde mental. Isso. Então, assim, a gente sabe ensinar isso. Porque às vezes eles acham que é dom. Isso, eu falei, não, alguma coisa já vem com vocês. Mas a gente tem várias áreas de conhecimento que vão ajudar vocês a melhorar isso. Que é soft skills, né? Que hoje as pessoas falam bastante. Agora até as power skills, né? Que eles estão falando. Tem as soft skills. Mas eu falo que é importante que as pessoas tenham isso em mente do respeito. Porque a juventude de agora é muito diferente. Eu vejo que de 5 anos para cá, assim, principalmente essa turma pós-pandemia, que as pessoas ficaram muito ligadas às telas, ao celular. Então, assim, deixaram o lado humano um pouco de lado. Né? Então, desenvolver essas habilidades é muito importante, porque eu falo que você vai ter que chegar, vai ter que conversar com o paciente, orientar um familiar, pedir licença no meio de uma equipe, que você está fazendo um procedimento, ou então fazer uma consulta de enfermagem, porque nós atendemos as consultas de enfermagem. Então, você precisa ter habilidades que, não é enfermagem, não é só isso, não é só lá fazer um soro, uma medicação, não, é muito mais. Porque na hora que você vai fazer um atendimento com, por exemplo, um paciente, se você está num hospital, é uma coisa que a pessoa está com dor, está passando por alguma situação, provavelmente ela não vai saber, dependendo da situação, dialogar, conversar, a sua capacidade de observação, de comunicação são as ferramentas que a gente fala de fundamentos de enfermagem principais. Porque o professor falou, você é enfermeiro obstetra, né? Eu fiz, já fez também. Formei em 3+1 em obstetrícia e trabalhei sempre com cuidado. Quando você falou, eu lembrei do parto do meu filho, que foi a enfermeira obstetra que ficou do lado acompanhando. E tipo assim, a mãe do meu filho, ela era daquelas que tipo... que tava desesperada. E a enfermeira com uma paciência, conversando e tudo mais. Se você não tem esse tipo de treinamento, você já perde a paciência na mesma hora. Então, assim, não é a sua área, não é a sua vocação.
para você estar... Acho que muito do que aconteceu comigo na minha formação generalista, depois obstétrica e depois das urgências e emergências, fez uma ligação. E a saúde mental, então, fez um arremate tudo, né? Perfeito. Então, é uma das áreas que eu me formei. O meu mestrado e meu doutorado foram na área de saúde mental. Hoje a gente tem várias enfermeiras, a Lucelena, Lucelena Garcia, que é de Minas, ela é do grupo de empreendedorismo e inovação, foi o primeiro consultório em saúde mental. Olha que bárbaro. Então ela faz consultas, relacionamento interpessoal, é diferente do psiquiatra, do psicólogo, é outra coisa, é o aqui e agora. O que está acontecendo na sua vida aqui agora? O que a gente pode melhorar? Ali, né? Psicólogo, é no aqui e agora que você trabalha. É a longo prazo. Você não vai no intrapsíquico somente, você vai no aqui e agora. O que você precisa agora? A gente tem muitas áreas de atuação. Melhor. Como é que é essa área mesmo? Peraí que eu vou nela. O que está acontecendo? Aí eu vou falar, aqui agora eu tô precisando. Tô precisando do aqui agora. Não é? Todo mundo precisa. É uma profissão super incrível mesmo, assim. Essa questão do interpessoal, de saber lidar, não é só com pessoas em situações assim, né? Por exemplo, eu tenho muito medo de agulha. Muito medo de agulha. E aí vai tirar um sangue, tem que fazer exame. E assim, eu sempre fico... Eu sou muito branca, eu já sou branca, né? Transparente. Eu fico assim, sabe, desesperada. E muitas vezes eu nem falo, porque, poxa, eu já tenho, né, mais de 30 anos. Chegar na enfermeira e falar, olha, eu tenho medo. E aí, mas ela tem que te enxergar antes de qualquer coisa. Eu não preciso falar nada. Ela fala assim, você tem medo, né? Aí eu, E aí ela já vem com todo cuidado. Já tive alguns casos de enfermeira trocar até a agulha para uma agulha mais fina, menor, porque... Eu realmente tenho muito medo. E ela fica conversando, aí a gente chama alguém, né? Aí outra pessoa fica conversando agora, comigo, pronto, acabou. Eu falei, gente, a gente não é. Não precisa do agulha, não. Não precisa do psiquiatra e nem do psicólogo. Eu já logo aviso. Aí eu boto assim, a mulher fala assim, mas e essa tatuagem gigante? Aí eu falo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem nada. Não dói mais, com certeza. Não dá, não vem com essa. Muito legal. Mas tira meu sangue, é diferente. Tirando o sangue, é diferente. Bem diferente. Eu acho que a gente já tá indo mais pro finalzinho, né, Gi? Mas eu só tenho uma dúvida, eu prometo. Tá bom, mais uma. Porque você falou, professora, que você trabalha, também está estudando na área de inovação, né, e tecnologias. Será que você poderia falar pra gente mais ou menos, assim, que falou como que era antigamente, seringa de vidro, hoje em dia, né, e o que a gente pode vislumbrar para o futuro, o que de novidade que tem? Gente, assim, eu comecei o meu mestrado ano passado, termino agora esse ano, já vou ingressar no doutorado também para não perder o time. Perdeu o pique. Mas assim, o que me chama muita atenção são as novas possibilidades que a gente vai ter de inclusão, tanto da inteligência artificial, da realidade aumentada, inclusive tem um projeto logo aí que, não vou dar spoiler, mas quando tiver acontecendo eu posso voltar. Que a gente vai levar a realidade aumentada para o conselho também, então acho que vai ser uma grande inovação, mas principalmente de a gente usar a nosso favor na assistência. Então, o que as tecnologias podem ser utilizadas na assistência, né? A gente fez um breve projeto agora recente lá no mestrado e o meu grupo fez um projeto de jornada do paciente através da realidade aumentada. Então, você entra no hospital, por exemplo, um hospital pediátrico. Então, a criança vai pôr um óculos de realidade aumentada e ela vai conseguir visualizar tudo que vai ser feito com ela. Ela vai tirar um sangue, então eu vou te mostrar. Então, vai ter um avatar que vai mostrar, olha, essa é a agulha, essa é a seringa. E aí, durante o horário que ele está coletando, ele vai começar a ver um jogo, uma música. A gente pode usar os 5 sentidos também dentro da realidade virtual. A inteligência artificial com relação a detecção dos tipos de cobertura de curativo que a gente pode utilizar, então a gente usa também o óculos, só que na hora que você bate a foto, o próprio dispositivo ele vai ler, né, o leito da ferida e ele vai indicar a melhor cobertura. Então a gente vai ter uma telemedicina ligada, teleenfermagem no caso, ligada a esse dispositivo e a enfermeira vai estar consultando numa rede. Então, assim, são várias possibilidades. E isso a gente precisa trazer que são enfermeiros que desenvolvem isso. Né? Então, isso é pouco divulgado ainda, e tanto que hoje, um grande número de startups e de empresas, hubs de inovação estão sendo conduzidos por enfermeiros. Que legal. Então, tem muita coisa legal para acontecer. Eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais, usando óculos de realidade aumentada
pra criança na hora de tomar vacina. Isso. Que colocam um joguinho, né? Que é um personagem que entra, conta uma historinha. Isso mesmo. E aí agora, na hora que passa o algodão, porque pra mim o pior momento é o algodão, né? A agulha. pior parte, Pra mim, pior a parte é o algodão com álcool. Ali eu falo, já era, amigos. Tem pra onde correr. Não é Perdeu. nem a agulha, é o algodão, meu. Pra mim é a pior parte. Perdeu. Mas aí ela fala do algodão, aí tem um personagem. Isso é muito legal, né? Porque é muito claro que quem só conhece aquele tipo de dor é o enfermeiro, porque é o enfermeiro que tá lidando ali. Sim. Então, A gente fala assim, dentro da inovação, nós vamos criar produtos ou soluções para a dor do mercado. E quem Então, conhece essa dor são vocês, somos porque nós. vocês estão lidando muito mais no pré, né? E quando chega para fazer um atendimento médico, ali ele já teve uma vida, Sim. né, com o enfermeiro, que o enfermeiro muitas vezes já deu Antes todo um e depois. suporte. E durante. Exatamente. E aí, quando ele chega no médico, é muito mais para alguma coisa muito pontual ali, da dor dele, que o médico vai conseguir dar um direcional, e ele volta para o enfermeiro. Sim. Então, o enfermeiro tem um 360 e a parcela do médico, não tirando claramente a importância, não é nada disso. Exatamente, não é nada disso, mas claramente o enfermeiro ele entende a dor de uma outra maneira, né, de uma outra ótica. É que a gente fala, né? A enfermagem é a ciência do cuidado. É uma ciência Isso. que presta cuidados. Então, a gente tem um olhar muito mais amplo e, assim, eu falo que enfermagem é ter propósito. E o que a gente faz, né? Eu falo que não tem... Eu sou, assim... Eu falo que meu propósito de vida é a enfermagem. Eu falo que eu respiro a enfermagem 24 horas por dia. Às vezes a gente até leva bronca em casa Não é? do esposo, da esposa. Não, ó, esse ano Ai, até... não dá pra falar de outras coisas. Esse ano, agora que passou, eu tive um episódio, eu fiz uma cirurgia de câncer de mama, graças a Deus tá tudo bem, mas assim, eu estava do outro lado enquanto paciente. Não foi minha primeira vez enquanto paciente, mas esse ano foi muito profundo para mim, né? É uma doença que nos assusta, né? Quando a gente fala de câncer de mama. E aí, tanto quanto eu fiquei hospitalizada, mas no meu processo de radioterapia, foi onde eu mais vi a atuação da enfermagem, porque a oncologia é uma área muito difícil. Para mim, eu nunca gostei de oncologia porque eu não tenho essa, né? Eu falo que meus avós morreram de câncer, eu já tive alguns cânceres na família, então para mim isso sempre me chocou muito. E nesse momento onde eu fui tratada exclusivamente pelas enfermeiras da radioterapia, foi onde fez toda a diferença. Até no final do ano agora eu fiz um agradecimento, liguei para as meninas, fui visitá-las, mandar um beijo para as meninas da BP, mas elas foram fantásticas. Mas isso é o olhar. Porque às vezes eu chegava lá, eu pegava um copo de água e ficava esperando a minha vez, né? E aí, a hora que elas falavam, Vanessa, tá tudo bem? Vamos lá, o que você tá sentindo hoje? Em quantos serviços eu passei nesse meu período, porque eu tive uma complicação grave, enfim, passei por vários serviços, mas poucas pessoas perguntavam como eu estava me sentindo. Então, a gente fala que enfermagem faz a diferença na vida das pessoas. E eu falo que eu busco fazer a diferença na vida de todo mundo. Lógico, hoje eu não estou na assistência, mas quando eu vou com os meus alunos para o campo de estágio, eu falo que eu tenho que fazer o meu melhor. Porque eu quero que a pessoa saia dali, né, com aquele sentimento assim, nossa, eu fui muito bem atendido, a pessoa conseguiu resolver a minha dor, ou minimamente o que eu pedi, né? Então, é isso, a enfermagem é ter propósitos. Legal. Gente, muito bom. A gente tá indo pro fim, então a gente tem algumas perguntinhas pra fazer. Umas perguntinhas bem boas. Você quer começar? É uma pena que tá indo pro final, né, gente? Tá vendo? Você tava tão ansioso, tava tão ansioso. A gente Tem já tanta marcou coisa pra gente tudo, é a falar. terceira vez, deu certo. Mas é bem gostoso, porque é um bate-papo mesmo. Aí fica leve, a gente vai falando de outras coisas, enfim. É bom conhecer vocês, nessa trajetória, essas coisas assim, pra gente, eu e a Giovana, né, Gi? A gente fica aqui como dois curiosos mesmo, né? Tentando identificar, né, as respostas para as nossas perguntas, né? Porque a gente é da comunicação. Exato. Né? E a gente recebeu aqui uma série de pessoas de diversas áreas. E aí a gente vai abrindo o mundo, sabe? Porque a gente às vezes pensa tão ali naquela nossa vivência, que é tão pequenininha. Aí quando a gente recebe a pessoa que a gente começa a conversar, a gente fala, nossa, mas é aquilo, é aquilo. Polímeros, por exemplo, foi surpreendente. Falando com o pessoal de polímeros,
Fala, não, mas o polímero é tudo, não é só a garrafa, é tudo. Fala, como assim tudo? Não, é tudo, porque, né? No final, todos eles me convencem a fazer o curso. Você vai fazer todos. Ele vai viver Eu vou fazer essas sempre. 20. Eu não sei quando que eu vou arrumar tempo pra fazer, mas vou fazer essas 20. Ira. Ok. Só fazendo 4 vezes 5, mais 4, mais... Eu vou me virando, vou me E as virando. especializações depois, porque tem essa parte que é importante. Cuidado. Cuidado. Gente, vamos fazer uma perguntinha agora, daquelas perguntinhas mais descontraídas, tá? Se vocês pudessem escolher um animal para representar o curso de vocês, qual seria? Qual a característica desse animal que acho que se enquadraria bem na profissão? Eu acho que como eu sou leonino, eu escolheria o leão, porque o leão, ele é manso até um certo ponto, depois ele tem que... aquela força, né? Então é isso. Legal. Legal. E você, professora? Eu escolhi a águia. Porque eu acho a águia é um animal assim que ele é estratégico, ele quer alcançar novos horizontes, ele sabe a hora certa de se colocar. Então acho que a enfermagem ela está desbravando, né? E aí a gente está desbravando o mundo, assim, né? O nosso ambiente, os nossos territórios. Então acho que eu seria uma águia. Ótimo, lindo. Bom. Gente, se vocês pudessem escolher um personagem de cinema ou televisão pra ser seu parceiro de trabalho, quem seria e por quê? Não necessariamente da enfermagem, né, gente? Não, Alguém que tá. tem alguma Algum característica personagem que você fala. que vocês gostem muito e como que ele ajudaria vocês no trabalho? Bati no microfone, desculpa. De novo. Você quer começar? Pode começar, Marcos. Eu tô na dúvida de 2. Eu, como me dediquei tanto no mestrado quanto no doutorado na saúde mental, nas questões que envolvem o emocional, né? O ser humano, ele é muito emocional também, né? Além de biológico, a gente é muito emocional e social. E eu gosto muito eu uso muito esse filme para conversar com os alunos, que chama Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. E, curiosamente, ele fez vários papéis nessa área, né? Onde ele mostra o que acontece realmente no mundo mental das pessoas então eu acho que o Jack Nicholson E seria o seu seria o meu parceiro, né? O pessoal às vezes brinca comigo, assim, você tá sempre pezinho lá na saúde mental, na psiquiatria. Olha, eu vou falar... Tinha 2 na minha cabeça, mas eu vou falar dessa última porque eu terminei a série agora e eu falei, eu sou fã da Rainha Elizabeth. Que legal. Eu achei assim, é uma pessoa que ela abdicou a vida dela por um reinado, mas foi extremamente sábia, estrategista, ela conseguiu passar o tempo, né? Então ela passou décadas e décadas aí de reinado, né? 70 anos, de tantas coisas, de tantas adversidades, de uma maneira muito sábia, muito ímpar, eu falo que a sabedoria dela me comove, assim, né, de você conduzir, assim, países e toda uma população e de uma forma muito, muito séria e muito, muito ética. Então, acho que eu gostaria de tê-la para trabalhar do meu lado, adoraria. Que legal. Eu sou muito fã. Eu não tinha essa noção. Depois que eu assisti The Crown, eu fiquei mais... Bacana. Que legal, hein? E agora, para finalizar, eu queria que vocês contassem, obviamente deve ter várias, né? Qual é a história mais engraçada que cada um de vocês já passou aí dentro Olha, da profissão? situação eu tenho certeza que passaram. SAMU, por exemplo. Depois Gente, a área... faltam situações. Eu imagino, ainda mais especialização que você fez na área psiquiatria e etc. Deve ter várias. Várias curiosidades, né? Sei lá, você quer começar enquanto Olha, eu lembrei de uma, foi muito engraçada. Eu era recém-formada. Gente, imagina, recém-formada, né? Eu trabalhava como enfermeira no hospital perto da minha casa, em Santo André, eu sou de Santo André. E aí, com 1 ano de hospital, eu fui transferida para ser supervisora do noturno. Só que era um hospital muito pequeno e eu era sozinha de enfermeira no hospital inteiro. Isso há muitos anos. Hoje isso não pode acontecer, tá, gente? Jamais. Mas assim, naquela época podia. E aí foi um dia que um paciente psiquiátrico chegou no pronto-socorro, o médico pediu para eu ajudá-lo e tal. E lá era a beneficência portuguesa, né? Então a gente usava uma saia, era um uniforme que para uma enfermeira era uma saia, com colete, você tinha que usar salto, é tudo muito rigoroso lá. E beleza, e aí o paciente foi medicado, ficou lá em observação, a familiar saiu para tomar um lanche
E a hora que ela voltou, cadê o paciente? Aí tinha saído. E é uma avenida, sabe? Uma avenida. Meu Deus. De repente eu olhei pro segurança! Eu saí correndo atrás da avenida. Gente, minha saia rasgou. Não, eu joguei meu salto no meio do caminho. Minha saia rasgou aqui, eu levei um lençol. Eu só fiz assim, ó. Segurar. Aí o segurança puxou, gente, mas a gente conseguiu resgatar o paciente. Mas assim, eu voltei com a saia rasgada, descabelada, sem sapato, meia calça rasgada, tudo rasgado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E pra ajudar, depois ele me deu um croquezinho na cabeça. Mas aí tudo bem, né? E passou, mas assim... Aí chega em casa desse jeito, né? E eu moro lá perto hoje, né? Depois que eu casei, fui morar lá perto. Toda vez que eu passo lá na frente, eu falo, filha, mamãe correu tanto essa avenida. Eu corri assim, e ela é subida, assim, eu fui correndo. E eu falava pro segurança, como assim? Você não me ajuda? Volta aqui. E eu correndo, e o segurança tentando pegar. Teve que laçar o paciente. Deu certo, a gente conseguiu resgatar o paciente deu fuga, Irabel. Fuga. Deu fuga, Irabel. Eles têm como chamar quando o paciente vai embora? Evasão. Ele se deu alta. Ele se deu alta. Eu tô bem. Eu tô E a familiar calma, plena. Eu falei, comendo o lanche dela. Comendo o lanche, a hora que eu voltei toda rasgada, descabelada. E ela assim, acabou, que pena. Tava assistindo a novela, não conseguiram pegar ele, gente? Como foi? Me dá a dica. Como vocês fazem? Olha como é que são as coisas. Então, eu fiquei, à medida que você estava falando, eu estava lembrando também das minhas primeiras experiências. Como eu me formei generalista com habilitação em obstetrícia, eu e duas colegas, nós montamos um serviço para atender mulheres grávidas, desde o pré-natal até o pós-nascimento, dentro de um hospital antigo que ainda existe na Vila Maria, e a gente era o parceiro do gestor. Então a gente entrou com toda a estrutura de enfermeiros obstétricos para atender os partos. E eu me lembro que chegou uma parturiente que ela queria dar à luz, não do jeito habitual. E eu, como sempre tive essa minha tendência para a saúde mental, eu falei, tá. E ela falou assim, não, eu quero... Ela entrou para baixo da cama. Para, acho que tentar fugir também da situação, talvez, lembrando o exemplo dela. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então você quer ficar no chão, embaixo da cama não dá, mas eu vou te ajudar, então eu vou estender aqui um lençol limpinho e você vai dar luz aqui comigo no chão. E eu fiz no chão, sem grandes problemas, porque ela se comportou muito melhor do que se eu tivesse forçado ela ir para aquela maca que bota as peneiras, amarra as pernas e coisa que já acontecia no passado. Sim. Hoje não acontece mais, espero. Não, espero que não. Então, assim, a gente... E aí eu falava assim, ela... Né, foi um fato até engraçado, mas que deu resultado positivo. Então, assim, são coisas desse tipo que a gente vivencia, não é? Legal. É verdade. É muito divertido. Muito bom, gente. É muito triste, mas temos que acabar o episódio. Que pena. Muito obrigado. Aí vou ver umas 300 vezes esse episódio. Esse episódio foi muito gostoso, gente. Muito obrigada. Queria ficar aqui só para saber mais histórias do SAMU, mais histórias também do seu atendimento. Agora você nessa nova fase também, né? Nessa nova gestão. Parabéns. Parabéns, inclusive. Deve ter também muita coisa legal para você falar da rotina. Sim. Você tem uma outra visão, né, para a área. Queria ficar aqui falando com vocês sobre isso. Vamos cancelar tudo e ficar aqui. Ficar aqui a tarde toda, que legal. O Ismael vai bater na gente ali já, a Luana também. O nosso diretor Miele, a gente tá com o diretor Miele aqui, que é o nosso diretor de farmácia e enfermagem. Que importante. Exatamente. Então, professor, se você quiser vir aqui dar um oi pro pessoal que tá assistindo a gente, agora que a gente tá finalizando. Eu tô tão à vontade, tô parecendo que eu tô no sofá da minha casa. Que bom, senhora, que a ideia era essa não mesmo, né? Deixar vocês à vontade. Bate-papo. Foi bem legal. Gente, foi muito legal. Muito Queria bom, ficar aqui só escutando as histórias de enfermagem. Vem, Não, vem aqui, ó, senta na minha. Senta na minha. Só dá um oi, professor. O senhor Miele tá retornando aí depois de um... Olha, eu fiquei muito contente. Muito obrigado pelo convite. Fica aqui com o meu microfone. O microfone, isso. Pode colocar aqui.
Agora o Ismael deve estar querendo me bater. Ismael, acho que nunca teve um desse tipo, jeito, né? Mas tá Esse é vendo? É especial, inovação, ó, né? especial. Então, olha, eu fico muito feliz de vocês me convidarem para participar desse bate-papo tão descontraído e mostrando a importância, né, Sim. da área de enfermagem. E eu, na minha área, que é farmacêutica, eu derivei muito para essa parte de saúde pública. Fiz o doutorado na área de administração hospitalar, então tem muito a ver, né, com os profissionais que trabalham na área de hospitalar, farmacêuticos, médicos, dentistas, enfermeiros e todo o grupo que trabalha nessa área. E a gente aprendeu muito nessa parte de administração. E é uma condição muito importante essa interlocução entre essas profissões, né? Hoje a gente viu aqui a importância da enfermagem, o que significa, né, esse trabalho dentro desse conjunto, vamos chamar assim, conjunto de saúde, Sim. né, que envolve hospitais, envolve atendimento, envolve uma série de procedimentos que são dotados para cada um dos profissionais dessa área de saúde. E a nossa escola é isso aí. A nossa escola tem esse objetivo. Sempre voltada para a Vocês integração. perceberam a importância do nosso coordenador no conhecimento e a formação. Isso é, sem dúvida nenhuma, a nossa área de atuação, buscar excelência. Que legal, professor. Muito obrigado. É isso, né, gente? Muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, a primeira atividade que eu tô fazendo em 2024. Tá vendo? Que Vocês honra. estão começando o ano com vocês, né? Manda um abraço para o nosso novo presidente, nosso novo presidente Sérgio Cleto. Nossa vice-presidente Ana Paula. É ótimo. E vocês convido todos também a conhecer o conselho. Quem tem interesse, a gente tem nossas páginas na internet, não sei se pode falar. Corém São Paulo, @ Corém São Paulo no Instagram. A gente está em todas as redes, Twitter, LinkedIn. E nós estamos lá como parceiros institucionais. Isso, Corém parceira, faculdade. É essa situação. Logo, né? logo já vai estar Nós como... ficamos muito felizes. Auxiliares técnicos enfermeiros podem nos procurar. Podem procurar. E a gente vai estar vocês vão estar lá no Eu estive no Corém, a primeira vez que eu estive no Corém, fui muito bem recebido. Que bom. Pelo presidente, que foi reconduzido. E eu fico muito feliz de poder participar e contribuir dessa área de saúde, né? É isso aí. Apesar de não ser de formação enfermeiro, mas de coração com absoluta certeza. Nós temos que unir as forças, né, professor? Legal. Obrigado, gente, de verdade. Obrigado, De coração, a gente agradece, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Valeu. Prazer. Assim, como a Gi falou, acho que a gente teria conteúdo para conversar aí a tarde inteira. Quem sabe na próxima temporada, né? certeza. Mas obrigado por Eu vocês que terem agradeço. vindo, né? Nós é que isso. agradecemos. Obrigada, gente. Gente, obrigado, né? É isso aí. Então, o nosso podcast ele está disponível em todos os principais streamings, né? Na Amazon, Spotify, no YouTube e na Deezer também. Eu não posso esquecer da Deezer, né? É isso. Muito obrigado. Até a próxima.